Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Então, antes de nós continuarmos, né, o estudo das crônicas, que é o conteúdo que a gente está trabalhando desde o início do ano, eu quero lembrá-los que vocês têm duas coisas para me enviar. A primeira delas é aquela produção da crônica baseada na vida do Chip, né? Da colocada do Chip, daquela notícia do jornal. Nós trabalhamos já com uma crônica do Moacir Clear, falamos sobre a importância da crônica, né? Vimos como ela é produzida e eu pedi para que vocês produzissem uma crônica de vocês, certo? Então, eu quero que vocês mandem a foto para a tia Dani, né? Quando nós voltarmos, eu vou recolher os cadernos para fazer a correção. E é importante que vocês coloquem o título, caprichem na letra, né? Façam com dedicação, tá bom? E se tiverem alguma dúvida na hora da produção, vocês podem me perguntar. Além disso, no dia 15 também, vocês precisam entregar o resumo dos livros, né? Aquele do projetinho Booktuber. Vocês precisam fazer, né, esse vídeo, mandar para a tia Dani, com no máximo 2 minutos, falando o nome de vocês, a turma que vocês estudam e também colocando lá sobre o livro, né? Um resuminho do livro, escrevendo por que vocês gostaram desse livro e também vai ter que deixar no caderninho de literatura a parte escrita, né? Porque a tia Dani quer recolher os cadernos e eu preciso corrigir também para ver como está a escrita de vocês, certo? Então, gente, continuando, né, o nosso estudo das crônicas, nós fomos até a página 57 e a continuação da página 57 traz para nós a questão número 5. Né? Ela diz assim: observe na crônica os sinais de suspense. A seguir, queria um desfecho diferente para ele compartilhe com seus colegas. Então, aqui, gente, você vai criar um finalzinho para a crônica que a gente leu na sala. Lembram que é a crônica falada sobre a vida no chip, né? Então, vocês precisam criar um outro final, né? Um final diferente, para a gente poder conversar daí quando nós voltarmos. A questão 6, nós vamos deixar para fazer em sala também, né? É uma produção a partir de uma notícia. Vocês já estão fazendo uma produção da crônica a partir da notícia que vocês tiveram. Quando nós voltarmos, né, nós vamos trazer algumas notícias para que a gente possa fazer essa atividade em sala daí, tá bom? Aí a gente vai passar lá para a página 58. Na 58, vocês têm ali, gente, a questão 7, ela diz assim, ó: a linguagem da crônica Vida no Chip é cuidadosamente elaborada, mas leve, com o predomínio da linguagem. Qual linguagem que é predominante numa crônica, gente? Formal, com algumas marcas da oralidade, ou coloquial, informal, com gírias? Então, nós lemos esse texto, nós vimos que não tem gíria, né? Não tem uma linguagem coloquial que é falada no dia a dia, que é baseada na oralidade, inteiramente na oralidade. Então, ela é o quê? Ela é formal, porque ela foi escrita para ser publicada em um jornal, né? Então, o contexto dela é diferente. E algumas marcas da oralidade, quando existia a fala dos personagens, né? Então, nesse momento, tudo bem eu colocar, mas eu não posso fazer inteira, cheia de gírias e tudo mais, porque não é a característica da crônica, certo? Então, é o primeiro ali. Na questão 8, nós temos, ó, no texto, há algumas enumerações. Releia este trecho observando uma delas. Então, o que é essa enumeração? Vocês podem grifar lá com marca-texto essa partezinha aqui, ó, tá? Que é super importante em relação à enumeração. Então, é o quê? Um recurso que é frequente nas narrações e descrições, consiste na adição, é quando nós acrescentamos alguns elementos, algumas ações relacionados em si por meio de uma enumeração. O narrador apresenta as particularidades de cada situação determinada, as características dos locais ou ambientes, as qualidades, os defeitos dos personagens e o encadeamento de ações. Então, enumeração seria isso. Vocês grifam lá para vocês terem e saberem o que significa. Então, releia o trecho observando uma delas, né? Uma enumeração que foi colocada na crônica. Eu estou aqui dentre os meus números de registros, os meus trabalhos, as minhas memórias, a minha vida.
garimpe na crônica outra enumeração, pensando no sentido que esse recurso dá ao texto. Então, gente, tem várias enumerações nesse texto, várias. Então, a gente pode escolher alguma, a que vocês acharem, por exemplo, que seja importante para a compreensão da crônica, né? Que seja um dado, de repente, que ajude vocês a compreender melhor essa crônica. Então, por exemplo, eu achei uma minha, mas vocês podem encontrar outra. Ó, por exemplo, sem a mulher poderia viver, sem o chip não. Então, é uma ação, é uma enumeração, é uma particularidade da situação que foi colocada, né? Também poderia ser uma outra enumeração lá, que seria o quê? Os dois passeando no parque, os dois na festa de casamento, os dois na lua de mel. Então, esses foram itens que foram colocados na crônica para dar mais credibilidade, para mostrar que aquela crônica ela foi cuidadosamente pensada antes de ser escrita. E ela precisa convencer o leitor de que colocar um chip é uma coisa boa, né? Então, o leitor precisa compreender isso, mesmo a mulher achando que não, né? Que a gente viu e trabalhou com ela. Na questão 9, vocês têm lá, ó. Na crônica, as falas dos personagens são introduzidas por travessão, com exceção de uma. Como você provavelmente observou, transcreva e apresente uma hipótese para a escolha do cronista. Então, quando ele diz assim, então tem as falas dos personagens organizadas pelo travessão, mas tem um momento que não tem o travessão. Então, por que o autor fez isso? Então, qual seria essa fala? Quando ele diz assim, ó, eu amo você, gritava, eu preciso de você, não me abandone, esqueça-me disso. Disse, tire-me da sua vida, faça de conta que eu nunca existi. Então, gente, assim, ele não colocou o travessão nessa parte, por quê? Porque isso é um retrato fiel dos pensamentos do personagem, tá? Isso se chama fluxo de consciência, né? Vocês vão aprender isso quando vocês estiverem estudando modernismo. Cecília Meirelles, ela faz muito isso, né? Esse fluxo da consciência é você antecipar um pensamento do personagem, é você falar esse pensamento exatamente fiel ao propósito do texto, né? Então, seria isso, né? Vocês podem encontrar lá nos parágrafos 7, 8, parte do 9. Aí, para continuar o nosso trabalho, nós temos mais uma crônica, né? Então, assim, gente, ela é uma crônica bem extensa, né? Então, eu quero que vocês pausem o vídeo agora e façam a leitura dessa crônica, tá bom? Mas uma leitura pausada, uma leitura respeitando as vírgulas, uma leitura utilizando, de repente, uma entonação quando tiver a voz de um personagem, tá? Então, vocês vão fazer isso. Vocês vão pausar um pouquinho o vídeo e depois a gente continua, tá bom? Então, gente, conseguiram terminar a leitura? Então, essa leitura é uma leitura bem importante, né? E também trabalha com essa crônica. Então, a gente tem ali algumas questões. Essa crônica ela foi produzida por Mário Prata, e o Mário Prata ele é escritor, dramaturgo, roteirista, cronista, jornalista, né? E ele também escreveu algumas novelas e algumas peças de teatro. Então, a questão 11 diz assim: as crônicas de Mário Prata, pelo seu estilo, são marcadas pelo humor. Identifique no texto uma passagem em que o cronista faz você rir, apesar de ter um fato triste. Então, pessoal, nessa questão, o que a gente pode pensar em relação a ela? Então, nos dois primeiros momentos da narrativa, elas apresentam um tom bem humorado, né? Apesar de ter um desfecho triste e até trágico. Então, essa crônica, ela faz o quê? Ela registra, né, sob o ângulo da comicidade, né, do riso, do bom humor, é uma crítica de costumes, né? Então, ela faz uma crítica desses costumes e também ela aparece com um tom bastante irônico. E além de irônico, representando também uma análise, né? Então, cada um vai escrever ali o que conseguiu compreender dessa resposta.
Na questão 12, nós temos: você deve ter observado que a crônica O Coelho e o Cachorro apresenta 3 partes distintas. A história contada é apenas uma delas. Converse com isso sobre seu professor e colegas e responda quais são as outras partes que acontecem em cada uma delas, e o que acontece em cada uma delas. Então, gente, são 3 momentos diferentes na narrativa, vocês puderam perceber. O primeiro momento é o quê? É quando o cronista, ele informa o leitor sobre o contexto do texto, né? Ele fala sobre isso. Isso a gente vê no primeiro e no segundo parágrafo. O segundo momento é a narrativa propriamente dita. Ela é feita por um narrador observador. O que é um narrador observador? Ele apenas narra o que ele está observando, né? Ele conta os fatos que alguém lhe contou. Reproduz supostos diálogos também, né? E no terceiro, os fatos narrados, eles passam a ser analisados pelo narrador, né? Então, ele se dirige ao interlocutor. Essa é a diferença. Então, nessa crítica, o que acontece? Nós, os leitores, somos levados a refletir sobre o quê? Sobre a hipocrisia e as atitudes, nas atitudes não racionais que às vezes nós temos que tomar na nossa vida e que nós tomamos, né? Não é um fato real, vamos dizer assim. É um fato, um fato que pode nos levar à ficção, mas que a forma como encaramos esse fato, ele pode ser real, pode ser verossímil, tá? Então, essa é a questão 12. Na questão 13, nós vamos fazer agora uma atividade que é uma atividade bem interessante, né? Você vai precisar encontrar ali o pretexto, a situação inicial, o conflito, o clímax, o desfecho e os comentários sobre cada uma das crônicas que nós lemos. Então, gente, na primeira crônica, A Vida no Chip, qual seria o pretexto dessa crônica? Ela não fica evidente, a gente viu, né? Mas o leitor, ele sabe que foi o assunto da notícia, né? Então, a gente pode colocar o quê? Que o leitor sabe que foi o assunto da notícia. O pesquisador lá que implantou um chip de identidade levou o cronista a produzir a crônica. Então, qual é o pretexto dele ter produzido essa crônica? Ter visto essa reportagem, né? Ou então, saber qual foi o assunto da notícia. E o coelho e o cachorro? Qual foi o pretexto? Foi um falatório, né? Uma fofoca, um disse-me-disse. Comentários sobre animais de estimação dos vizinhos, né? De alguém conhecido. Então, o pretexto foi esse para escrever a crônica. Daí, nós temos a situação inicial da vida no chip. Qual foi a situação inicial da vida no chip? Um pesquisador que voltou para casa muito feliz, né? Porque ele inventou um chip de identidade e deu certo, né? E do coelho e o cachorro, qual seria a situação inicial? Um vizinho que comprou um coelho para os filhos e logo outro vizinho comprou um cão pastor, né? Um pastor alemão. Os dois animais se dão muito bem, apesar do receio inicial, do medo, né? Que o coelho tem do cachorro. Conflito. Qual é o conflito da vida no chip? Seria o quê? Seria quando a mulher do pesquisador, ela não se mostra interessada, ela não quer saber, né? E ela fala que quer se separar dele. E qual seria o conflito lá do coelho e do cachorro que vocês leram hoje? Quando o coelho entra na cozinha, onde a família fazia o lanche, trazendo o cachorro, quando o cachorro entra na cozinha, né, o cachorro, trazendo o coelho morto entre os dentes. Né? A família fica desesperada e acaba espancando o cachorro. Qual é o clímax da vida no chip? A mulher acaba propondo para o marido que ele joga o chip fora. E qual seria o clímax no coelho e o cachorro? A família decide deixar o coelho com aspecto de vivo e colocá-lo na casinha para simular um ataque cardíaco do animal, né? Para que os vizinhos acabem encontrando o coelho no final de semana, né? E achem que não tenha sido o cachorro. Qual é o desfecho da vida no chip? O pesquisador decide ficar com o chip ao invés de ficar com a sua mulher. Qual é o desfecho do coelho e o cachorro? Os donos do coelho, eles se espantam quando eles encontraram o bicho daquele jeito, porque eles sabiam da morte dele,
né? Eles tinham até enterrado o animal antes de viajar, então o cachorrinho que tinha desenterrado, né? Comentário: a vida no chip, né? Não tem um comentário específico, mas do coelho e do cachorro tem. Seria o quê? Quando o cronista ele lamenta o acontecido, né? Ele não gostaria que aquilo acontecesse com o cachorro e também faz uma crítica à hipocrisia, né? O julgamento pela aparência, falta de humanidade. Então, para eles foi um choque quando eles viram o cachorro chegar com o coelho na boca. Eles disseram: meu Deus, ele matou o coelho, né? E na verdade não tinha sido isso, né? Beleza, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às atividades, né, em relação à resolução dos exercícios, podem perguntar. E eu gostaria que vocês daí postassem essas respostas aqui para eu poder marcar um maisinho ali para vocês, tá bom? Beleza, gente? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.